Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. E juntamente com o diácono Bruno, eu queria ministrar a palavra do Senhor Jesus, aquilo que Deus colocou assim no meu coração. E Deus é lindo, Ele vai encaixando, né, durante todo o culto, durante a programação do culto, Deus vai falando assim aos nossos corações. Na ministração do louvor, através daquilo que Deus propôs ao coração do diácono Bruno, Deus falou tremendamente aos nossos corações. Sobre a palavra da pastora Cristiane, sobre Josafá, nós vamos falar rapidamente aqui um pouquinho de Josafá. E Deus tem as suas maneiras de assim falar conosco durante o culto. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3, versículo de número 14. Joel capítulo 3, versículo de número 14. Vai dizer assim: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Vamos de novo: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Podeis assentar no nome de Jesus. Eu queria trazer a exposição dessa palavra, aonde Deus assim ministrou o meu coração na madrugada deste dia. E interessante que ao ler o texto, né, nós vamos buscando, e Deus vai assim colocando alguns sentimentos nas nossas vidas, algumas situações, né, nas nossas vidas. E quando eu estava lendo Joel, esse capítulo 3, esse versículo 14, Deus está dando uma visão ao profeta, né? Deus está dizendo: olha, Joel, vai chegar o tempo que a porta vai se fechar sobre essa multidão, e sobre essa decisão ao qual está escrito aí em Joel 3,14. Não é, querido, não é sobre o que o homem está para fazer, não é sobre o que o homem está para realizar. É uma visão que Deus estava dando ao profeta sobre o que Deus estava falando sobre multidões e multidões no vale da decisão. E esse vale da decisão, né, ou vale de Josafá em algumas traduções, e no hebraico Josafá quer dizer julgamento de Deus, o Deus que julga, porque foi Deus que julgou a causa de Josafá. Deus estava dizendo: Josafá, a causa sou eu que vou julgar. Você vai e eu vou julgar, eu quem vou guerrear. E algumas traduções está lá, né, o vale de Josafá. E sobre esse vale, sobre essa multidão, era como Deus estivesse pintando um quadro, dando uma maquete para o profeta Joel, dizendo: olha, chegará um tempo que a porta vai se fechar, e que todos os povos, todas as línguas eu vou julgar. É por isso que a palavra está dizendo multidão e multidão no vale da decisão. E Deus estava falando a uma multidão em um vale da decisão, que precisa se decidir. E aí Deus vai colocando alguns sentimentos de urgência assim nos nossos corações. E lendo essa palavra, era como Deus estivesse dando um alerta: Joel, é um tempo de urgência, é um tempo de escolha, porque daqui a pouco não haverá mais tempo. Era mais ou menos isso que Deus estava desenhando para Joel. Daqui um pouquinho de tempo não vai ter mais tempo, Joel. E aí Joel começa a escrever, ou começa a pintar, e parece que eu estou vendo Joel fazendo uma maquete, acolhendo aquilo, a visão que Deus estava dando a ele.
E o povo precisava escolher, o povo precisava decidir. E Deus já falou hoje aqui sobre compaixão, sobre misericórdia. E eu queria trazer esse primeiro sentimento, um sentimento de urgência. No vale da decisão, o lugar da decisão de Deus. Essa decisão não era do profeta Joel, era a decisão de Deus. Era o que Deus estava dizendo: daqui um pouquinho de tempo sou eu quem vou julgar. E há uma multidão para me julgar. E nós, pela misericórdia de Deus, estamos aqui hoje, porque outrora entendemos esse tempo da graça. E era mais ou menos o que aconteceu com Noé. Quem fechou a porta da arca? Deus. Era como Deus estivesse dizendo: há um tempo da graça aí, há um tempo para eles pensar, há um tempo para eles decidir, há um tempo de urgência para eles escolher, mas chegará o tempo que eu vou fechar a arca, e quem não entrar ficará de fora. Essa era a visão que o profeta estava tendo da parte de Deus. E nos dias de hoje, querido, nós vivemos ainda esse tempo da graça e esse tempo do favor de Deus, esse tempo da oportunidade, esse tempo da urgência. E Deus ministrou muito ao meu coração sobre esse tempo da urgência, sobre esse tempo da pressa. Algumas coisas nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas, mas há situações, querido, que é um tempo de urgência. E nas nossas decisões, para termos uma vida com Deus, nós precisamos entender que é um tempo de urgência, é um tempo de pressa. Eu preciso me decidir, eu preciso entender que a água que bate no meu tornozelo, eu posso me aprofundar mais, eu posso ir mais longe, eu posso mergulhar mais profundo. Então é esse tempo de urgência. Em algumas situações das nossas vidas, nós vamos precisar compreender que é um tempo de urgência. E eu disse: Deus, o desejo do Senhor é que ninguém fique de fora. E hoje eu fui pegar minha mãe na feira, e já com essa palavra, já queimando meu coração para trazer hoje, sobre o tempo da urgência. E hoje, chega o coração, chorava assim, sabe? Quando eu entrei no carro, aí eu esperei chegar aqui no Santos Dumont, disse: mãe, vou fazer uma pergunta à senhora. E eu disse: a senhora já se batizou? Ela disse: não. Foi, Fiquei triste, mas ao mesmo tempo fiquei assim um pouco alegre, porque ela entendeu quando eu falei sobre esse tempo da urgência. Querido, nós precisamos celebrar esses momentos, sabe, pastora? E aí também trouxe para mim assim a alegria dos batismos no retiro. E aí foi onde eu soltei para ela lá: então é esse ano que vem, o tempo da urgência, o tempo do favor, o tempo da graça. A senhora precisa ir para o retiro e se batizar. Nós precisamos se alegrar com o batismo nas águas, com esse arrependimento, sabe? Com o próximo se convertendo. É essa compaixão que Deus estava queimando ali o coração do Bruno. Nós precisamos ter esse coração encharcado de compaixão por pessoas vindo, se encontrando com o Senhor, se batizando, se convertendo. Nós precisamos ter essa alegria de ver o pecador se arrepender, de ver o pecador dizer: eu quero aceitar Jesus. É esse tempo da urgência que precisa acontecer, de nós irmos comprar um pão e entender que aquela menina do caixa, que aquele rapaz do caixa ainda não aceitou Jesus, e nós dizemos: bom dia, Jesus te ama, e dar uma palavra de Deus, e falar sobre o Evangelho, e falar sobre Deus. É esse tempo da urgência, porque daqui a pouco a porta da arca vai se fechar. E nós também, que estamos na presença de Deus, que viemos aos cultos, que temos talvez um título como Deus falou através do Bruno, mas em algumas áreas da nossa vida, querido, é necessário essa urgência. É necessário nós tirarmos, sabe, essa arma do desleixo e dizer: Deus, há uma urgência de eu me entregar por completo ao Senhor. E às vezes nós ficamos caminhando nesse raso. Às vezes nós
fechamos os olhos e não conseguimos enxergar essa alegria do batismo, por exemplo, que Deus fez eu sentir essa alegria, porque é necessário nós nos batizarmos, é necessário nós deixarmos lá compreender que o velho homem, que a velha criatura precisa estar lá morta, que os nossos pecados precisam, por mais que nós venhamos continuar sendo pecadores, aleluia, mas nós precisamos compreender que nova criatura Deus tem dado a oportunidade de nós sermos. Então faça uma análise, querido, aonde é necessário, em qual área é necessário esse tempo de urgência. Às vezes, querido, essa urgência que talvez você já não sente mais, é na oração, é no clamor, é na intercessão, porque às vezes o próprio dia a dia, a própria correria vai fazendo que nós vamos vivendo uma vida mecânica, os afazeres sempre as mesmas coisas, e nós vamos esquecendo dessas urgências, sabe? E Deus cobrou muito assim o meu coração. E ela também falou, né? Ela disse: eu vou e lá eu vou me batizar. Em nome de Jesus, querido, celebre, tenha essa percepção, sabe, de tantos e tantos que estão em nossa volta. E às vezes eu, por exemplo, aonde é que eu estava? Aonde é que eu, como filho dela, como cristão, estava? Mas ainda assim, eu pude ter essa compaixão de Deus, essa graça de Deus, para dizer: Deus, esse tempo do favor, essa porta ainda está aberta, essa janela está aberta. Algumas janelas da arca estavam abertas por algum momento, a porta estava aberta por alguns instantes, e Joel estava pintando um quadro onde Deus estava dando uma revelação a ele do que está para acontecer ainda. Aleluia. E é ele mesmo que ainda escreve. Diácono Marcelo, se puder projetar aí para mim, em nome de Jesus, viu? Ainda em Joel, capítulo 2, o versículo 32, Marcelo, em nome de Jesus. Vai dizer assim: e todo aquele que invocar, capítulo 2, versículo 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá libertação, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor, aleluia. E nosso coração precisa queimar por isso. O nosso coração precisa, sabe, compreender que celebrar essa janela aberta, esse tempo que Deus está nos dando, esse tempo de urgência que Deus permite ainda nas nossas vidas, porque Joel capítulo 3 versículo 14 se cumprirá já, e muitos ainda não compreenderam o tempo da urgência, e nós precisamos, como eu falei no início, encher o nosso coração de compaixão. Pai, o Senhor é um Deus que tem compaixão, Pai, e nós precisamos também, como ser humano, aleluia, ter essa compaixão por aqueles que ainda não compreenderam que é necessário esse tempo de urgência, para que eles, aleluia, se voltem ao Senhor. A nossa casa, querido, precisa estar aos pés do Senhor. Os nossos amigos precisam aceitar Jesus, nem por força, nem por violência, mas nós precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos falar de Cristo, nós precisamos, aleluia, apontar o caminho, para que eles também tenham a oportunidade e não fiquem de fora. E era esse coração cheio de compaixão que Jesus, aonde passava, exalava. Era essa compaixão, para que ninguém ficasse de fora, sabe? Em cada aldeia, em cada circunstância, em cada ambiente onde ele era inserido, ele falava sobre esse tempo de urgência, ele deixava claro esse tempo de necessidade de aceitar a ele, de seguir a ele. E às vezes nós, como o diácono falou, às vezes os espaços estão preenchidos demais,
às vezes as prioridades invertidas, e vamos tirando esse tempo de urgência, aleluia, e vamos esquecendo esse tempo de urgência. E se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós também participaremos dessa multidão e multidão. E há uma multidão que ainda não decidiu. E pode ser a minha família, pode ser os meus familiares, pode ser o seu, pode ser aquelas pessoas que nós mais amamos, que ainda se encontra nesse vale. Mas queira Deus, querido, aprove Deus que haja tempo, que haja esse favor, que haja essa misericórdia, que eles entendam essa compaixão, para que daqui a pouco eles possam também participar, aleluia, dessa mesa ao qual nós já estamos participando. Amém ou não amém? Lucas capítulo 4, versículo 18, projeta lá, Marcelo, em nome de Jesus. Lucas 4, versículo 18. Vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, e para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano favorável do Senhor. Essa é uma das nossas vocações. Essa é uma das bases ao qual o nosso coração precisa queimar todo dia. Esse é um dos fundamentos, uma das janelas abertas, onde nós precisamos compreender o porquê e o para que fomos vocacionados, para proclamar esse Evangelho, para apontar esse caminho, para se alegrar em cada coração que se converte ao Senhor, em cada pessoa que descem a águas e volta, aleluia, para celebrar uma nova vida, para compreender, aleluia, que em Cristo terão uma nova vida, que o que passou já não é contabilizado mais, que a partir de agora, desse encontro com Cristo, a tendência é avançar, a tendência é que essa vida se torne um testemunho vivo, para que outras vidas tenham a oportunidade e comecem também a se render aos pés de Jesus. Então é esse ambiente de urgência ao qual nós precisamos compreendermos, e era essa palavra que eu queria expor nessa noite para as nossas vidas. Corra, querido, se apresse, tenha urgência nessa situação, não se conforme, faça hoje a pergunta, se possível for assim como eu. Talvez passou alguns anos e você não se atentou, mas pergunte: mãe, já se batizou? Pai, já se batizou? Já aceitou Jesus? Primo, já aceitou? Faça a sua parte, aleluia. Tenha compaixão daqueles que estão entrando no vale da decisão, daqueles que estão nessa multidão e multidão, aonde Deus julgará, aonde a porta vai se fechar, querido, e não vai ter mais tempo. E aprove Deus que nós, pela compaixão e pela misericórdia dele, todo dia é um dia de oportunidade. E eu botei assim: essa janela vai se fechar, assim como a porta da arca se fechou. Queria ler com os irmãos João capítulo 9, projeta lá, Marcelo. João capítulo 9, versículo de número 4. João 9, Evangelho de São João. Já estou encerrando. Vai dizer assim: é necessário que eu faça as obras daquele que, vou repetir, é necessário que eu faça as obras daquele que, enquanto é a noite, quando ninguém pode trabalhar. Era Deus dizendo assim: olha, faça enquanto há tempo, faça enquanto pode.
Fale do meu amor enquanto você pode. Pregue enquanto você pode. Fale de Jesus enquanto você pode. Porque se a porta se fechar, querido, não dá mais tempo. Então, enquanto é dia, enquanto nós temos a oportunidade, façamos enquanto é dia. Se nós lermos 2 Timóteo capítulo 4, no seu versículo de número 2, acredito eu, Paulo está dando uma instrução a Timóteo, para que ele pregasse a palavra a tempo e a fora de tempo. Ele estava dizendo: Timóteo, a tempo e a fora de tempo, comece a pregar, comece a falar de Deus, comece a falar das maravilhas, comece a anunciar o Evangelho. E às vezes, querido, nós queremos talvez um tempo confortável, um tempo, sabe, onde nós nos sentimos confortável, quando na realidade, querido, Paulo estava tentando dizer a ele: não é somente quando você estiver bem, não é somente quando você achar que está tudo bem, é em tempo e a fora de tempo. E nós precisamos anunciar nos dias de hoje, enquanto há tempo, nós precisamos declarar. Nós precisamos ter essa compaixão que o apóstolo Paulo estava tendo, compaixão e instruindo a vida do amigo, a vida do seu irmão Timóteo, dando a ele uma instrução, dizendo assim: Timóteo, haverá um tempo que não vai poder mais, viu? Então, enquanto há tempo, enquanto você pode, anuncia, cara. Enquanto você tem vigor, enquanto você anuncia, fala, pregue, louve, cante, anuncie Cristo. E esse continua sendo uma riqueza ainda nos nossos dias de hoje, a oportunidade de nós compreendermos essa compaixão, querido, que nós sentimos pela vida do outro. Não é sobre nós, é sobre o outro. É para que quando nós adentrarmos nessa arca, quando nós participarmos dessa mesa, nós possamos também com o nosso coração se alegrar em ver multidão e multidão participando também, em ver multidão e multidão, aleluia, desfrutando também daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque, querido, essa caminhada de Jesus, enquanto Ele esteve aqui, eu torno a dizer, foi movida por compaixão. Jesus, uma das bases que movia Cristo Jesus enquanto esteve por aqui na terra, era compaixão. E é esse sentimento que nós não podemos perder na nossa caminhada: compaixão, misericórdia. É nós colocarmos o nosso coração na miséria do outro, é nós nos colocarmos, aleluia, na condição do outro, no sentimento de que ele também merece participar da mesa, ela também merece participar dessa mesa, ele também merece desfrutar daquilo que Deus tem para nós desfrutarmos. É esse coração apaixonado por vidas que nós precisamos continuarmos queimando no nosso dia a dia. Não despreze, olha para o irmão que está do seu lado e diga: não despreze a visão que Deus te deu. Diga de novo, diga: não despreze a visão que Deus te deu. A visão que Deus tinha comunicado ao coração de Joel, ele não desprezou, ele guardou, querido. Era uma visão que trouxe tantos e tantos sentimentos ao coração de Joel, sabe? E se nós prestarmos atenção, Deus pega os seus escolhidos e sai dando visão, sabe assim, sabe? Distribuindo. E aí nós precisamos estar em espírito para compreender, para termos a revelação da visão que Deus está nos dando. Imagina Deus te dando uma revelação dessa. Como seria a sua interpretação? Como seria como seu coração ficaria? Como Deus estivesse dizendo: olha, anuncia, fala de mim, fala do teu amor, do meu amor, fala da minha compaixão, fala que eu amo ele, fala que eu quero ele. Assim como Deus estava dando uma visão a Ezequiel, dizendo: Ezequiel, você está vendo aí esse vale de osso seco? Profetiza. Era necessário ele compreender a visão. Quando Deus passou também a dar a visão a Moisés, Moisés faz assim. Quando Deus passou também a dar a visão a Jeremias,
Quando talvez, querido, no sentimento de ser humano, talvez ele só queria chorar, se lamentar, e Deus passou a dar sentimento a Jeremias, e ele vai e escreve um livro de lamentações. Então, querido, em meio à circunstância, Deus nos dá a visão. Zele pela visão que Deus te entregou. Aleluia, cuide da visão que Deus te entregou. E Joel cuidou da melhor maneira possível. Aleluia, não despreze a visão que Deus te deu. Tenhamos pressa em falar de Jesus. O segundo sentimento, eu já falei sobre. O primeiro sentimento é o sentimento de urgência nessa palavra. O segundo sentimento que eu trago nessa palavra, na exposição dessa palavra, é a compaixão. Então, se nós alinharmos, aleluia, o sentimento de urgência, entender que há uma urgência, querido. O que é urgência, né? Leva para urgência. É urgente, tem que ser para agora, tem que ser resolvido. Tem prioridade. Esse caso é um caso de prioridade. Quando nós chega lá na emergência lá, né? Não, é urgência, o caso dele é urgência. Não, está baleado, precisa entrar logo para fazer a cirurgia. É um caso urgente. Pense nisso, são casos de urgência. E o segundo, querido, você precisa ter compaixão. Não perca esse sentimento de compaixão. Se nós unirmos na nossa caminhada urgência com compaixão, nós vamos compreender que o próximo, que o outro que não conhece a Cristo, ele precisa de urgência. E que nós precisamos, e quando é sobre nós precisamos termos compaixão para compreender que o outro precisa de urgência, precisa também estar aos pés de Jesus. Então, o segundo sentimento é compaixão. Quando fala de multidões, essa multidão está indo em direção ao caminho do juízo de Deus. É essa a palavra. Era como Deus estivesse dizendo: Joel, faz o seguinte, escreva a revelação aí. Chegará um tempo que é comigo, que sou eu que vou julgar os povos e nações. Joel, enquanto há tempo, anuncia, escreve o que eu estou te dizendo, prega, fala de Deus. Quando chegar o tempo do juízo, é com Ele. É Ele quem vai fazer a separação. É Ele, querido, que vai nos surpreender naquele grande dia. E aprove Deus, aleluia, que nós possamos, querido, como nós já falamos em alguns cultos passados, né, que nós possamos fazer parte desse exército de Cristo. Que nós possamos termos compreendido o ambiente da urgência, o ambiente da compaixão, porque era sentimento que movia o coração de Jesus. Jesus entregou esse sentimento a alguns homens e algumas mulheres de Deus na sua caminhada. A Ezequiel, a Moisés, a Jeremias, ao apóstolo Paulo, a Marta e Maria. São sentimentos, querido, que Ele hoje, nessa noite, derrama sobre os nossos corações, para nós compreendermos que, olha, eu não posso esquecer de ninguém. Eu não posso esquecer daquele zelador. Eu não posso esquecer do menino que trabalha comigo. Eu não posso esquecer da minha patroa. Eu não posso esquecer do meu amigo da escola. Eu não posso esquecer da minha mãe e do meu pai. Eles precisam participarem da mesa também. Amém ou não amém? Que possamos olhar para esse quadro que Joel assim escreveu e se movermos em graça e compaixão. Acelere, eu botei assim, acelere teus passos para apresentar Jesus. Eu queria terminar com essa reflexão e com essa palavra aí. Era o que Deus estava ministrando no meu coração quando eu fiz essa pergunta para minha mãe, acelerando os passos, porque o dia da manhã, como nós sabemos, não pertence a nenhum de nós. Então, se nós não dermos uma acelerada nos passos, se nós não compreendermos o tempo da urgência, chegará esse tempo do juízo de Deus,
E aí, querido, será tarde demais, mas a janela do céu está aberta nessa noite, amém ou não amém? O tempo da graça e do favor de Deus está aberto nessa noite. Essa porta está aberta nessa noite. E talvez você entrou aqui por essas portas cheio de dúvidas, cheio de medo, talvez, cheio de, de coisas que te paralisam, de coisas que não te deixam você se aprofundar, de situações que não te deixam você mergulhar um pouco mais profundo nas coisas de Deus. E Deus já falou aqui, querido, e Deus ministrou muito ao meu coração, através do diácono Bruno no início do culto. Ali, querido, eu estava sentindo já a presença de Deus maravilhosamente, porque, querido, esse tempo da urgência, esse tempo da compaixão, eles precisam andar junto. Então que nós possamos nos movermos em tempo de urgência e em tempo de compaixão nesses dias, amém ou não amém? Queria que você levantasse a mão e dissesse: eu não vou deixar ninguém de fora. De novo, diga: eu não vou deixar ninguém de fora. Diga: aquele amigo, aquela amiga, ele não vai ficar de fora. Diga: o meu parente, diga: a minha parentela, eles não vão ficar de fora. Amém ou não amém? Queria que você se levantasse agora. Nós iremos fazer uma oração. Espero que essa palavra, querido, fique gravada no teu coração. É uma palavra de despertamento, uma palavra de choque de realidade, uma palavra ao qual Deus estava dando uma revelação, uma visão ao coração de Joel. E como ele ministrou meu coração sobre esse tempo de urgência, eu queria que nesse momento, com nossos olhos fechados, Deus sabe especificamente quem vai vir agora no seu pensamento e quem você entende que é um tempo de urgência. E no nome de Jesus você vai interceder por ele, ou por eles, ou por elas, ou por aquela família que você entende que é um tempo de urgência, que Deus precisa entrar lá e fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas nesse momento nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos proclamar o Evangelho, nós vamos chamar a existência daquilo que ainda não existe. Nós vamos declarar, assim como Ezequiel no vale de Osso Seco declarou, profetizou vida. Nós vamos declarar vida nessa noite, e Deus vai trazer pessoas aos nossos corações, aleluia, que estão precisando de uma urgência. E você vai orar por ele nesse momento. Querido, há uma palavra que Deus vai falar lá com Jeremias, aleluia, sobre os olhos de Jeremias derramando lágrimas, sobre o povo. E alguns profetas e algumas profetisas, quando nós vamos lendo a palavra, nós vamos percebendo que alguns homens de Deus, colocavam o seu coração assim sobre outras vidas, sobre outras pessoas, aleluia. O apóstolo Paulo mesmo, por exemplo, querido, ele cuidava de tantas pessoas, anunciando Cristo, anunciando Jesus, aleluia. E nós precisamos termos esse coração, aleluia, aleluia. Você já chorou, querido, aleluia, por aquela pessoa que você tanto ama, mas que você entende, aleluia, que ele precisa de um tempo de urgência? E nesse momento nós vamos, aleluia, clamar o Senhor, nós vamos declarar ao Senhor, e você vai falar o nome dele, o nome dela, você vai chamar a existência aquilo que ainda não existe. E talvez aí no seu coração, aleluia, você possa dizer: mas ele não entende, mas ela não entende, mas ele tem um coração duro, mas ele tem a cerviz inclinada. Mas nesse momento, se nós clamarmos ao Senhor, se nós declararmos ao Senhor,
Senhor. O Senhor tem o poder de quebrar todo o coração de pedra. Deus tem todo o poder de entrar nesta causa, na vida dessa pessoa e transformar, e em um próximo culto Ele poder estar aqui também, participando dessa mesa, e você dando um grande testemunho. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Deus seja glorificado. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Apresente Ele nesse momento, apresente ela nesse momento, apresente aquela família que está precisando de um tempo de urgência, aquela vida que você conhece, aquele teu amigo, aquele teu patrão, aquela pessoa que você ama, mas não quer compreender a chamada, mas não quer compreender que Deus está convocando ele, mas não quer compreender que Deus tem um propósito, que Deus tem uma missão para ele. Ou até mesmo você que entrou nessa noite com o coração cheio de dúvida, com a mente cheia de dúvida, com o coração cheio de medo, Deus está te convocando nessa noite para que você se levante, para que você declare, para que você pronuncie, para que você proclame, para que você ore, para que você louve, para que você se levante, para que você mergulhe, para que você adentre nesse rio de águas vivas. Esse lugar, oh Espírito Santo, com misericórdia e graça. Isso é a misericórdia e a graça dele fluindo sobre nós. Oh Deus, o Senhor tem liberdade nessa casa, Senhor. O Senhor tem liberdade nessa casa, Espírito Santo. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade, Deus, de podermos estar aqui clamando. Aleluia. Lugar. Ele está te visitando nessa noite. Ele está te encorajando nessa noite. Misericórdia e aquele graça. Coração duro, aquela pessoa, Senhor, que pra gente é difícil, mas para o Senhor, meu Deus, o Senhor pode fazer o que nós não podemos fazer. O Senhor pode converter os corações. O Senhor pode trazer esperança. O Senhor pode trazer vida. O Senhor pode, meu Deus, fazer aquilo que ninguém pode fazer. Onde Deus está, onde o Espírito de Deus está, eu sou. Há uma liberdade sobre esse lugar. Há uma liberdade sobre as nossas vidas nessa noite. Oh Deus, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, Pai, nós possamos, meu Deus, Pai, liberar o perdão, Pai. Eu sou que nessa noite, Deus, Pai, nós possamos, Pai, interceder pelos casos de urgência. Liberdade está nesse. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, nossos corações sejam cheios de compaixão, com misericórdia e graça. Que nessa noite nós possamos ter misericórdia, Pai, daqueles que estão fora da mesa. Sobre nós somos livres. Esses dias eu não sou muito de. Olhe para o céu. Oh Espírito Santo, seja livre. Oh Deus, obrigado, Deus, Pai, aleluia, por nos fazer livres, Pai. Livres de toda prisão. Olhe para o céu. Livre de todo vale da decisão, Pai. Seja livre. Nós decidimos, Pai, aleluia, Senhor. Nós decidimos, Pai, estar, meu Deus, Pai, caminhando com o Senhor, Pai. Nós decidimos, meu Deus, Pai, mergulhar no Teu rio, Espírito Santo. Nós decidimos, Pai, nessa noite, Senhor, dar um passo a mais, acelerar os passos, porque sentimos urgência, Pai, em estar, meu Deus, pertinho do Senhor. Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo. Visita, Pai, as causas, meu Deus, Pai, aqui dos Teus filhos e das Tuas filhas. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo.
bem-vindo, Espírito Santo. Desejo Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Por tua glória, Senhor. Oh, Deus. Vem inundar esse lugar. Que o Senhor possa inundar os nossos corações. Oh, Deus. E a minha família. Deus, quero agradecer, Pai. Quero agradecer, Espírito Santo, por esse momento, por esse ambiente, Pai. Nesses dias, querido, eu não sou muito de assistir filme, mas como estou de férias, eu tive a oportunidade de ver a metade de um filme cristão, né? E, querido, Deus tinha dado uma visão a um casal para que eles começassem a adotar crianças órfãos de pai e de mãe, né? Órfãos de pais vivos, também órfãos de pais mortos. E por isso que eu falei sobre a visão. Não desprezar a visão, querido, isso faz todo sentido. E na comunidade onde esse casal mora, ele saiu adotando o que eles viam na rua, ele adotava. E Deus ia ampliando a visão. Deus tinha dado a visão a ele: olha, comece a adotar crianças órfãs, crianças que não têm pai, que não têm mãe. E eles começaram a adotar um aqui, outro ali. Daqui a pouco, querido, a visão foi tão ampla que ele já estava na assistente social. E ele disse assim para assistente social no filme, ele disse assim: mande para cá todas as crianças que tiverem mais problemas, as crianças que estiverem mais doentes, as crianças que estiverem mais complicadas, com mais casos de difícil situação para se resolver. Era uma visão que Deus tinha dado a ele, para que ele começasse a adotar. E ele tinha, talvez, querido, como poderia até sentir dificuldade, mas ele resolveu ampliar a visão, aquilo que Deus estava dando a ele. Aleluia. Ele poderia escolher só as crianças que estivessem em perfeito estado, né? Mas ele disse: não, manda as crianças que estiverem mais doentes, as que estiverem mais complicadas. E às vezes, querido, Deus permite situação em nossas vidas e a gente queremos só as coisas confortáveis, só as visões que nos traz conforto, nos traz a comodidade, né? E que se nós prestarmos atenção, as visões que Deus ia dando aos homens e às mulheres de Deus na antiguidade eram visões de difícil situação, de difícil situação, né? Mas o zelo pela visão, por aquilo que Deus estava falando, era tão maravilhoso, era tão extraordinário, que essa graça de obediência deixava o acesso para que Deus viesse e fizesse maravilha. E às vezes Deus nos dá a visão, às vezes Deus nos dá até mesmo a condição, mas nós nos limitamos, porque se queremos só as coisas que nós nos sentimos confortável, que não vai doer, que não vai trazer dor, que não vai trazer sofrimento, que não vai trazer desespero, que não vai, sabe, só aquilo que vai nos fazer bem. E Deus já usou a pastora Ítala para nós compreendermos, querido, que alguns desertos, ele vem carregados de dores. Alguns processos que nós estamos passando, ele vem carregado de ciclos, sabe, de situações que nós vamos mudando, que nós vamos amadurecendo mediante os processos dos desertos, os processos das dificuldades. Mas nós vamos perceber, querido, que cada ciclo vai nos fortalecendo, que cada situação difícil e complicada que parece que não há saída, é Deus nos movimentando, é Deus nos movendo, aleluia, para nós compreendermos que Ele dá a visão, e como Ele já fala nessa casa, Ele também dá a provisão. Deus não vai nos deixar morrer, querido, nesse processo. Agora nós vamos precisar sermos ousados e não retroceder. Que Deus abençoe toda a igreja, que nós possamos sair daqui com um coração cheio de compaixão. Liga para aquela pessoa hoje, querido, manda aquela mensagem. Às vezes, querido, até uma mensagem nós nos limitamos, a pessoa até vem na mente,
Mas o dia se passa e quando a gente não perceber, nem mandei uma mensagem para fulano. Talvez ele, querido, talvez ela está nesse ambiente de urgência, precisando às vezes dessa mensagem, dessa ligação, dessa palavra, para se levantar e dar continuidade às coisas de Deus. Que Deus abençoe toda a igreja. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, missionário. Possamos iniciar a nossa semana mais ousadia. Objetivo foi para glória a Deus. Convicção. Uma palavra como essa nos levanta. Às vezes a gente está caminhando sem propósito, vivendo como é que diz aquela palavra? Conflitos existenciais. Para que eu vim ao mundo?